Boa tarde, gente. Aqui é a Mayra Galvão, professora de teatro pela Secretaria da Cultura do Taboão da Serra. Vamos começar a nossa aula dando aquele nosso abraço gostoso virtual de todas as semanas. Muito gostoso começar a semana sempre com vocês. Primeiro eu queria agradecer os alunos que têm mandado mensagem em particular comigo, a gente tem conversado um pouquinho. Agradecer também a parceria que vocês têm tido comigo, mesmo distantes fisicamente. Tudo que eu estou fazendo aqui é para vocês e para nós continuarmos juntos. Só lembrando vocês, não existe da minha parte nenhuma pressão para que vocês sejam obrigados a estudar determinada coisa que eu fale, determinado assunto. É lógico que todo esse trabalho que eu estou fazendo com vocês é para que vocês corram atrás, pesquisem no Google, quem puder veja filmes, vejam cenas dos trabalhos que eu estou mencionando. A ideia é de que vocês tenham esse material em vídeo para estudar também quando vocês estiverem fazendo aulas presenciais, para estudar os personagens, lembrar de algo que foi conversado aqui, mas de qualquer forma, eu não tenho nenhuma intenção de cobrar isso de vocês de uma forma mais incisiva, porque a gente está num momento especial mesmo. Então, na verdade, essas aulas são para vocês estudarem, pesquisarem, mas principalmente para que vocês saibam que eu estou aqui com vocês. Independente do que quer que esteja acontecendo, nós estamos juntos. De vez em quando eu paro a aula para falar isso, porque eu acho que sem essa informação muito clara no coração de vocês, nos familiares de vocês saberem, o nosso entendimento não vai ficar claro. Às vezes algum aluno em particular fala: professora, desculpa, não está dando para eu ver as aulas, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Gente, eu estou com vocês. E as aulas estão gravadas, vocês podem ver quando vocês conseguirem ver, quando for possível. O ideal é que vocês vejam todas as semanas, é claro, mas eu estou sendo paciente em relação ao processo que a gente está vivenciando, que é um processo muito diferente, e eu gostaria que vocês fossem pacientes com vocês também. Não se preocupem. Façam a parte de vocês bem feita. Estudem se vocês acham que é possível estudar nesse momento. E não é por mim, não é por outra pessoa, é por vocês. Mas, de qualquer forma, a cobrança maior que tem que vir é sempre a cobrança de vocês estarem bem em relação a vocês mesmos, aos sonhos de vocês, aos objetivos de vocês. Então, tenham essa consciência de que o bem-estar de vocês, físico e mental, é o mais importante de tudo, e eu espero do fundo do meu coração que essas aulas estejam auxiliando nesse processo, tá bom? Aí hoje eu queria falar um pouco sobre uma coisa que a maioria de vocês sempre comenta comigo, presencialmente, principalmente, que adora, que são os musicais. Muitos falam: ai, quero fazer musical, professor. Em primeiro lugar, lembrando vocês, a Secretaria da Cultura tem várias oficinas que estão sendo disponibilizadas, todas de graça, todas para quem quiser, na página do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura do Taboão da Serra. Então tem todas as oficinas, não tem de canto, mas tem oficinas de vários tipos de dança, de balé, de jazz, de dança de salão, de desenho, de várias oficinas. Eu falo isso porque assim, aproveitem que estão em casa para fazer uma oficina que às vezes não deu, não teve vaga para você entrar, e agora você consegue fazer essa oficina de casa através dessas aulas. E elas podem ser úteis para quem sonha também fazer musical,
Porque quanto mais você tiver alongado, quanto mais seu corpo tiver disponível, mais vocês vão ter facilidade para fazer cursos presenciais futuramente na área de musical, os cursos de dança que depois acabam preparando vocês tecnicamente para fazer musicais como vocês sonham. Então prestem atenção nisso, aproveitem esse tempo para fazer cursos. Tem muito curso pela internet de graça. Tem esses pela Secretaria da Cultura do Taboão, tem cursos de outros tipos também, em várias aulas de outras línguas. Então aproveitem esse momento para correrem atrás dos sonhos de vocês. E aí eu vou falar de musical porque eu sei que é a parte boa parte dos meus alunos sonha com essa área também, tem esse objetivo. Eu tenho uma aluna muito querida, chama Maria Clara Marcelani, que vai participar até dos talentos musicais da TV Cultura, que o Jarbas Homem de Melo apresenta. A Maria Clara foi minha aluna por muitos anos, eu fico à vontade para falar dela, porque ela foi aluna também da área de dança, da Secretaria da Cultura, então ela é fruto desse trabalho que foi feito ali, estudou sempre, se aplicou, se empenhou e foi atrás de fazer curso de musical nessa área fora do Taboão da Serra também. Hoje em dia trabalha com isso, fez musicais o ano passado, esse ano está fazendo via internet da forma que está dando, mas saibam que ela foi uma pessoa que fez o que eu sempre peço para vocês, que é se aplicar, correr atrás, se dedicar àquilo que ama, da forma que pode, que consegue ir. E no caso dela, graças a Deus, os pais dela também apoiam muito ela e sempre auxiliaram muito a gente. A mãe dela já fez a maquiagem de um espetáculo de final de ano que foi o Rei Leão. Então eu estou até mencionando aqui em gratidão à mãe dela, que foi uma parceira muito grande do trabalho que a gente desenvolveu aqui no Taboão da Serra e que a gente continua desenvolvendo agora. Então eu queria começar falando do musical que é o meu preferido. Sempre eu falo de mim, né? A pessoa é egocêntrica, mas é um dos principais musicais da história do cinema e que também ele tem uma referência teatral forte, que é West Side Story. É Amor Sublime Amor. É um filme bastante antigo, com uma das atrizes mais importantes da história do cinema, a Natalie Wood. E esse musical, por que que ele é um dos mais importantes também, teatralmente falando? Ele é inspirado em Romeu e Julieta, a peça de Shakespeare que a gente já conversou sobre, que tem vários filmes, novelas, que se inspiram em Romeu e Julieta até hoje, que são aquelas duas famílias que se odeiam e o casal mais jovem se apaixona e resolve se casar. E aí eu não vou contar o resto, que eu não sou boba nem nada, eu quero que vocês vejam, que vocês leiam a peça, que vocês vejam o filme. O filme tem uma coreografia que é uma das mais lindas que eu já vi na vida, é extraordinária, principalmente o embate que tem no momento do filme, que é entre os homens e as mulheres. E é muito forte, muito intensa, é um dos filmes principais da história do cinema e é uma referência para vocês pesquisarem, verem, se encontrarem pelo menos trechos pela internet, vejam e conheçam a Natalie Wood, que é considerada uma das maiores atrizes da história do cinema. Vocês acham ou como Amor Sublime Amor ou West com W Side Story. Vale a pena ver, é um filme muito agradável e que tem um aprendizado muito grande. Tem o Cantando na Chuva. Cantando na Chuva é considerado por muitos como o maior musical da história de todos os tempos. É um belíssimo trabalho. O Gene Kelly protagoniza o filme, e é aquela cena famosa que vocês já devem ter visto, ou em comercial, ou em novela, alguém fazendo uma referência sobre. É uma história muito, é uma cena bastante famosa
daquele cara que tá todo arrumadinho, de terno, gravata, tudo, e ele tá com guarda-chuva na mão, começa a chover e ele começa a dançar enlouquecidamente, enquanto chove. E ele dança, sapateia lindamente. Então, assim, é um momento lindo. Eu não sei vocês, mas eu, quando criança, sempre sonhei. Olha, eu dando mau conselho. Desculpa, mãe, desculpa, pai. Não é conselho, é falando a verdade. Acho que toda criança já sonhou, ou quase toda, em ficar andando no meio da chuva, quando dá aquela chuva, aquelas poças d'água, de ficar e joga, bota o pé na poça d'água, joga a água, faz a festa no meio da chuva. E eu fui uma criança bastante apaixonada por essa ideia. Minha mãe nunca deixou eu fazer, eu nunca fiz, mas eu sempre sonhei. E esse filme tem um momento muito bonito, que é um momento que o personagem está muito feliz. Não vou explicar o porquê ele está feliz, vocês vejam o filme. E ele dança lindamente, essa dança que é no meio da rua enquanto está chovendo e joga a poça de água para o lado, fica pisando na poça. Não é que ele joga a poça, porque isso é impossível, mas ele pisa na poça e a água espirra. Os musicais, no geral, com algumas exceções, e a gente vai falar das exceções também, os musicais, eles normalmente tiram a cabeça da gente da terra, assim, o pé do chão, porque eles levam a gente ao sonho, à imaginação, a coisas que normalmente não são reais acontecerem. Então o personagem começa a voar, o personagem começa, naturalmente muda a cor da roupa dele às vezes, muda a aparência física deles. O musical é como se, acho que a imagem mais clara que eu tenho é como se a gente estivesse num sonho, realmente, que num sonho você está andando, de repente você começa a dar saltos gigantescos e daqui a pouco você está voando. E o musical, ele é assim, ele te leva para um terreno que não é o terreno do realismo total. E esse musical, Cantando na Chuva, é considerado por muitos o maior musical da história do cinema, independente da opinião de uma pessoa ou de outra, que nem eu gosto mais do Amor Sublime Amor, mas tem muita gente que considera o Cantando na Chuva o melhor, e eu tive a possibilidade, muito feliz, porque é um filme muito antigo, eu não vi quando estreou no cinema, mas eu tive a felicidade de ver esse filme numa apresentação que teve numa virada cultural, num cinema gigantesco daqueles antigos, de madrugada, era só sendo exibido um musical depois do outro. Eu sou dessas que ama, né? E vai lá e fica assistindo, e era cinema. E no meio da madrugada, passando, Cantando na Chuva, e as pessoas gargalhavam, e era uma multidão gargalhando. E é muito bacana ver isso, porque o filme é muito antigo e é engraçado, e pensar que as pessoas acham graça ainda hoje em dia. Então, por isso que é considerado um clássico, porque ele agrada até hoje as pessoas. É um filme muito especial, de verdade. Tem um filme que se chama A Ópera do Malandro, um musical. Ele é brasileiro. Ele, para mim, é um dos filmes que eu mais gosto. Primeiro, porque eu amo a música do Chico Buarque, e é a música dele, é uma versão brasileira da Ópera dos Três Vinténs de Brecht. A gente já conversou numa outra aula sobre Brecht. É um trabalho maravilhoso. Tem um filme que foi feito com Edson Celulari, a Cláudia Hanna e a Elba Ramalho, e tem a Tânia Alves no elenco. É um filme muito bonito, muito teatral em vários aspectos, eu acho, porque as interpretações são intensas, são fortes, e só excelentes atores. Tem o Neila Torraca arrasando, muito bom.
E as músicas, para mim, são algumas das músicas mais bonitas que eu já escutei. Eu particularmente acho, aí é uma opinião pessoal, lógico, eu acho o Chico Buarque um dos maiores compositores que já existiu na história do mundo. E ele tem uma visão muito teatral também. As músicas dele cabem muito bem ao teatro. E a Ópera do Malandro, vejam, leiam a respeito, pesquisem. Deve ter no YouTube esse filme. Não preciso falar que é para vocês verem legendado, porque esse é brasileiro, dá para ver sem ser legendado. Mas vale a pena, é um aprendizado gigantesco e é de uma força dramatúrgica. Os personagens têm uma força na dramaticidade deles, na paixão deles, amam muito, odeiam muito, que é bonito de ver, é muito a cara nossa brasileira isso. Aí eu falo de um filme que também é um dos meus principais amados e queridos filmes, que é o Sinfonia em Paris, que é com o mesmo ator do Cantando na Chuva, o Gene Kelly. É um filme absolutamente lindo, também mágico, que se passa também em Paris, lógico, mas, mas tem momentos também sublimes da imaginação. O que esse protagonista imagina, e aí vai para um terreno do sonho também, do amor, da paixão. Tudo isso tem a ver com o musical. Não quer dizer que todos os musicais são assim, mas muitos deles são. Tem histórias de amor, histórias de paixão, histórias de sonhos para serem é, resolvidos, solucionados, desenvolvidos na vida dos personagens. Então é sempre gostoso ver. E sempre, normalmente, não sempre, são histórias leves. Musical normalmente é uma pegada mais leve, mas sabe, filme que a gente costumava falar antigamente, filme da sessão da tarde, filme que você não vai sofrer muito vendo. Nessa época de pandemia, às vezes você quer relaxar, você não quer ver nada que às vezes deixe sua cabeça tensa, nervosa, preocupada. E o musical ele te coloca nesse universo mais leve, mais suave. Aí a gente tem também um que para mim é é, ele é um dos filmes mais maravilhosos que eu já vi. Não só como musical, como tudo. E ele não é só leve e suave. É o filme Hair. Se escreve Hair. Hair. É um musical maravilhoso. Ele tem um conteúdo social, uma crítica social fortíssima. Se passa na época da que tinha os hippies e que tinha guerra também, que alguns soldados americanos iam, e é numa época que os jovens americanos eram mandados para a guerra e justamente os hippies queriam fugir desse universo, eles eram totalmente paz e amor. E é um filme que eu acho que ele fala muito da alma do jovem, da alma do artista, que é uma alma que busca liberdade, que busca leveza, que busca alegria, que busca a beleza que todos nós temos naturalmente. E ele mostra isso. Os personagens são personagens que puxam um dos protagonistas. Eu acredito que é uma história que tem mais de um protagonista, mas puxa um desses protagonistas para esse universo que é não um universo apenas da irresponsabilidade, mas é um universo de eu posso ser tudo o que eu quiser ser e essa é a minha vida e eu vou tentar fazer tudo o que eu quero aqui. Eu não sou obrigada a ser o que exigem que eu seja. E é de uma forma muito delicada, muito bonita. É, eu
Eu acho que o final dele é um final brilhante. Se eu pudesse, eu gostaria muito que todos vocês vissem, eu peço isso humildemente. Procurem esse filme e tentem ver legendado e depois comentem comigo se vocês conseguiram ver e o que acharam do final. Não vou falar, vou deixar aquela vontadinha para vocês verem depois. Isso também é importante para vocês saberem que existem vários tipos de musicais, não um tipo só. Existem vários, existem musicais com conteúdo dramático forte. Nós vamos ao mais dramático dos musicais. Um dos é Os Miseráveis, baseado no texto, no livro do Victor Hugo. É uma história extremamente dramática, com momentos trágicos, e é uma história maravilhosa, é linda. As músicas estão entre as mais lindas que eu já vi. A última vez que passou esse musical, eu tive a felicidade de conseguir convites. De verdade, consegui convites, não é sempre que eu consigo, mas consegui. Eu vi várias vezes e eu vou confessar, eu veria toda semana. É muito bonito. Eu falo que é dramático, que tem momentos trágicos, mas sempre os musicais dão uma esperança de felicidade, de alegria na vida da gente. E Os Miseráveis é assim. Quem puder, leia o livro ou veja a peça de teatro baseada. Tem filme musical e filme sem ser musical baseado nos Miseráveis. Quando vocês procurarem, procurem. Na verdade, se puder ver os dois, vejam os dois. Mas nesse caso, procurem o que for musical. Mas tem versão sem ser musical também. É uma história maravilhosa que dá pano para manga, tanto no teatro como no cinema também. Vamos falar de Hairspray. É um filme que o John Travolta, que fez nos tempos da Brilhantina, Grease, é, vários musicais. O John Travolta é um dos artistas mais famosos por ter feito musical na vida. E ele fez um filme que não é musical, mas vejam, é Pulp Fiction, Tempo de Violência, que é um baita filme maravilhoso e que ele tá brilhante. Mas o Hairspray, que eu tô falando, é um filme bastante leve, gostoso, divertido. A protagonista é uma garota, assim como eu, um pouco cheinha de amor e de peles e de gordurinha, toda gordinha, e é super engraçado, divertido, gostoso. Aquele tipo de história que meus alunos todos adoram, que tem sempre, né, turminha da escola, turminha de um festival, aquele universo que vocês normalmente amam. Tô com o livrinho aqui, em pé, um caderninho, por isso que às vezes faz barulhinho que ele cai. Eu sei que meus alunos adoram esse tipo de história, então o Hairspray, se vocês acharem, vejam que vocês vão adorar. A cara de vocês é a minha cara também, eu acho, e a minha cara até fazer como atriz. A gente vai fazer uma aula falando sobre canto no teatro. No caso do musical, é importante cantar muito bem, mesmo. Agora, em teatro, normalmente você pode também fazer um trabalho maravilhoso que você cante, mas você não precisa ser a maior cantora do mundo para fazer determinadas peças. Outra hora a gente entra melhor nesse assunto, mas para musical tem que cantar muito bem. Principalmente musicais que vêm às vezes a produção fora do Brasil, vem da Broadway. Então eles são extremamente exigentes. E com razão, porque o trabalho fica maravilhoso, ó. Maravilhoso. Outro musical que tem um conteúdo político forte, se passa na Segunda Guerra Mundial, Cabaré, com a Liza Minnelli, maravilhosa, maravilhosa, assim, brilhantíssima atriz, brilhantíssima cantora, e
e realmente é um dos musicais mais importantes que tem. O Cabaré tem personagens mais dramáticos, com conteúdo mais tenso em alguns momentos, mas é sempre charmoso, é sempre é, elegante, sensual. Os musicais sempre, de alguma forma, eles atraem. Eles nunca são. É muito raro um musical que seja só dramático, tenso e que você saia pesada. Sempre, mesmo que eles te façam refletir, como Hair, te façam refletir como Cabaré, como Os Miseráveis, são obras que a maneira que elas são colocadas são gostosas, te atraem e é gostoso de ver sempre. Então é muito difícil, existe gente que não gosta de musical. Eu já conheci gente que não curte musical. Eu adoro e a maioria das pessoas gosta. Mas se um dia você vê uns 2 ou 3 musicais e não gostar de nenhum, ok, você não é louco por causa disso. Tem várias pessoas que não gostam. O que eu oriento é o seguinte: veja musicais bem diferentes entre si, tipo La La Land e vê Hair, vê Os Miseráveis, vê pelo menos uns 3 ou 4 e um Sinfonia em Paris para ver se você realmente não gosta, porque os musicais, assim como outros trabalhos de teatro ou de cinema, cada um é cada um. Eles são diferentes entre si, têm características diferentes. Tem gente que acha, às vezes, muito chato ter a coisa do canto o tempo inteiro. Mas vejam, e vejam mais de um para confirmar se vocês gostam ou não. Mas é a velha história que eu falo para vocês. Independente da opinião, vocês têm que ver, têm que conhecer para poder falar sobre. O Mágico de Oz é infanto, é juvenil, é maravilhoso, é famosíssimo, com a nossa querida. Eu sempre confundo Judy Garland e a. O que me sumiu o nome da filha? É a Judy. Ah, Liza Minnelli, que eu acabei de falar. Tem a Judy Garland e a Liza Minnelli. A Judy Garland era mãe da Liza Minnelli e as duas fizeram alguns dos maiores musicais da história. Tanto de. E não só musical, mas grandes atrizes e grandes atrizes de musical. O que elas cantam é um absurdo. A, a Judy Garland já faleceu. Mas elas, assim, é uma das coisas mais fortes que eu já vi, são essas duas cantando. E o Mágico de Oz, a música é uma das mais importantes, mais famosas da história dos musicais. E também é uma história linda, leve, bonita, que se passa, né, no mundo de Oz, um mundo de sonhos, de magia, de encantamento, que normalmente criança, adolescente e a gente, às vezes adulto, precisa de encantamento, de magia, de leveza, principalmente quando as coisas estão muito difíceis na nossa vida. É gostoso ou rir, ou ver uma coisa, às vezes, que te leva para um outro lugar, para você conseguir enfrentar a tua vida do dia a dia, que às vezes é punk, que eu sei como é que é, e às vezes nesse momento do Covid eu não sei como está a vida de vocês. Eu espero. Peço a Deus todos os dias que vocês estejam todos muito bem, com a graça de Deus. Mary Poppins. Mary Poppins é um filme preferido da minha mãe. É um musical lindo, infanto-juvenil também, mas que os adultos também amam. Universo mágico, alegre, é totalmente divertido. É com uma atriz maravilhosa de musicais, a Julie Andrews, que também fez Noviça Rebelde, que também é considerado um dos maiores musicais. A Julie Andrews protagoniza o Mary Poppins, e ela faz, é uma família, toda hora meu caderninho caído. Ela
vai trabalhar numa família que está procurando uma uma pessoa para cuidar dos filhos ali. É um casal de filhos pequenos e ela vai procurar emprego nessa casa. Eu não vou contar, lógico, o que acontece, não vou te contar quem ela é e as coisas mágicas que acontecem nesse filme, que é um filme muito bonito, muito colorido, muito alegre, que para o resto da minha vida eu sempre vou ver esse filme e pensar na minha mãe, porque ela ama demais, justamente porque é muito bem feito, muito alegre, muito feliz, muito gostoso, músicas maravilhosas. É, os musicais, eles ajudam a gente a trabalhar aquilo que eu vivo falando para vocês, imaginação. Como eu vou é, estimular a minha imaginação? Vejam musicais. Os musicais sempre vão ajudar a estimular a criatividade e a imaginação de vocês, porque geralmente eles são muito ricos em criatividade e imaginação. Tem muito mais musicais para falar, a gente aos poucos vai falando sobre isso em outros momentos, mas assim, com certeza vocês têm muito a aprender vendo os musicais e estudando eles também, o trabalho dos atores neles, que normalmente, com exceção do principalmente dos Miseráveis e um pouco do Hair, é muito raro ter personagem que exija demais dramaticamente do ator. Os musicais normalmente são mais leves, então, com exceção os Miseráveis, não, mas normalmente você não vai ter que ter uma carga dramática mais forte, mais intensa no musical. O musical, geralmente, o sofrimento não é aquele sofrimento de vou morrer. É um sofrimento mais leve, é um sofrimento de ele me deixou. Porém, o próprio West Side Story tem um sofrimento intenso ali, que eu não falo para vocês nem a pau Juvenal. Quero que vocês vejam e vamos até a próxima semana. Um beijão para vocês, fiquem com Deus. Estou aqui orando pela vida de vocês e das famílias de vocês também. Um beijão, fiquem com Deus.